Jesus é a nossa Páscoa. Esse trecho da Bíblia se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 7. E tomarão do sangue do cordeiro e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 11. Assim, pois, comerei com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente o cordeiro. Esta é a Páscoa do Senhor. E aquele sangue, versículo 13, vos será por sinal nas casas em que vocês estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será por memória, e o celebrá-lo-ei como festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Hoje é a Páscoa. Nós conhecemos em nossa geração a Páscoa como ressurreição, mas antes da ressurreição é a morte. Páscoa, aliás, significa isso. Páscoa é uma palavra que significa passagem. Quando o anjo do Senhor passou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro e não executou o juízo de Deus que ele fez sobre todo o Egito. Deixa eu lembrar você, se porventura você não lembra os detalhes da história. O povo de Israel estava no Egito já há 430 anos. O povo cresceu muito, se tornou escravo, começou a ser maltratado pelo faraó e pelo povo egípcio, até o momento em que Deus, em sua soberania, decidiu libertar o povo daquela escravidão e daquele local que não agradava o coração de Deus. Depois de todas as pragas que Deus fez, a 10ª praga foi com que os primeiros filhos, os primogênitos, fossem mortos por um anjo que Deus enviaria ao Egito. Só não teria os primogênitos mortos aquelas casas que estivessem com o sangue de um cordeiro ao redor daquela porta, nos umbrais da porta. Talvez aquela geração não tenha conseguido entender com profundidade o porquê do sangue de um cordeiro livraria da morte. Hoje, 2.000 anos, não, quase 4.000 anos depois, nós podemos entender que o que Deus estava querendo ensinar era que o sangue do cordeiro livra da morte. Jesus é o nosso cordeiro. Quando João Batista viu Jesus passando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós não precisamos, obviamente, matar um animal e passar o sangue, porque o sangue perfeito, do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, já foi passado nos umbrais do nosso coração. E hoje nós podemos ter uma vida eterna com Deus por causa do sangue de Jesus. Páscoa é ressurreição? É, mas antes disso, repito, Páscoa é morte. A palavra do Senhor nos desafia e nos convida a morrermos para o mundo, assim como Jesus também morreu para nós. Eu quero convidar você a, nesse domingo, lembrar o que Jesus é para você. Sabemos que a Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelhinho da Páscoa, não, tudo isso é coisa comercial. A Páscoa de verdade é você jamais esquecer que Jesus morreu por você, que o sangue dele foi derramado por sua causa, e que hoje ele está à destra do Pai, ressuscitado, vivo, e daqui a pouquinho, diz a palavra do Senhor, ele voltará para nos buscar. Nós, nas igrejas cristãs, participamos da Santa Ceia, geralmente uma vez por mês, outras igrejas fazem todos os domingos, ou todos os cultos, ou em todas as missas. Enfim, lembremos sempre que o Cordeiro de Deus, Jesus, foi imolado por amor. Ele derramou o seu sangue para que você tenha vida. O sangue de Jesus nos dá a vida eterna. Nós não somos salvos por causa das nossas obras, não somos salvos porque somos bonzinhos, não somos salvos porque a nossa fé é muito forte. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, por o presente que Deus nos dá, e nós devemos manifestar a nossa fé quando nós recebemos essa graça. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o que nós temos de mais importante. Ele derramou o seu sangue, ele morreu e ele ressuscitou por amor. Celebre para sempre e agradeça a Deus, porque Jesus, esse mesmo que morreu e ressuscitou, um dia voltará para buscar os filhos de Deus. Deus abençoe. Feliz Páscoa.